Oi, Dina, boa noite. Tudo bem? Oi, Mames, tudo bem? Boa noite. Então tá bom. Giane, boa noite. Tudo ok, Giane? Otília, boa noite. A Cris colocou na televisão aqui em casa e a Manu ficou olhando para a televisão e olhando para mim, tipo, fazendo: olha lá, meu pai tá lá e tá aqui, que coisa. Boa noite para quem está chegando agora. Nossa palestra começa às 20 horas. Então, daqui a pouquinho a gente está começando, tá bom? Obrigado, Dina. Obrigado mesmo. Pra gente. Fala, Cachone. Tudo bem, irmão? Tranquilo? Que bom. Obrigado, Jeane. Lucila, boa noite. Saudade de você, Cachone.
Oi, Alice, boa noite. Ah, Manuela. Ô, Rica, boa noite. Obrigado. Oi, Irã, boa noite. Genilda, boa noite. Nilze, boa noite. Evandro, boa noite. Maria Domingos, boa noite. Ah, Iranimando, sim. A Manu tá aqui dando risada, que a Cris colocou a. Ela tá reproduzindo a palestra aqui na televisão, aí ela fica olhando para a televisão, dando risada, aí olha para mim, dá risada. Marlene, boa noite. Oi, Branca Martins, boa noite. Roberta, boa noite. Dirce, boa noite, Dirce. Bom, gente, boa noite. São pontualmente 20 horas. Vamos, primeiramente, elevar os nossos pensamentos até o nosso Mestre amado, Jesus. Agradecer mais uma vez essa oportunidade tão maravilhosa que nos é concedida nesse momento de podermos aprender um pouco mais sobre o amor, sobre caridade, sobre o trabalho no bem, sobre abnegação, altruísmo, enfim, aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, nos trouxe e nos deixou como exemplo. Exemplos de que a caminhada é árdua, é difícil, mas
juntos ao nosso Pai Criador, tudo se torna simples. Basta que possamos acreditar com fé, deixar que a nossa esperança viva a cada instante dentro de nós e acreditarmos que, plantando melhor, nós podemos ter uma colheita maravilhosa. Que assim seja, graças a Deus. E a abertura que eu fiz hoje é exatamente pensando no tema, né? Débora, boa noite. Gisele, Mari, Cida, Lourdes, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, tá? Hoje, eu, algum tempo atrás, há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, uma pessoa lá do Maria Amélia, da nossa classe, do curso de Introdução à Doutrina Espírita, me perguntou sobre Bezerra de Menezes, enfim. E não foi nem a primeira, nem a segunda vez. E a fim de trazer um pouquinho mais do Dr. Bezerra de Menezes, quem foi na matéria o Dr. Bezerra de Menezes, nós vamos abordar um pouquinho esse lado humano dele, né? Esse lado da matéria do Dr. Bezerra de Menezes. Porque sabemos que o Dr. Bezerra de Menezes é um espírito muito elevado, que tanto trabalha por nós, né? Aí há 120 anos na espiritualidade. Legal. Parabéns, Gisele Munhoz. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe. E aí a gente sabe da envergadura, né? Do espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, o quanto ele trabalha. Mas hoje vamos procurar abordar um pouquinho também do seu lado na matéria, de quando ele aqui estava vivo. E entendermos que, na realidade, a vida dele também não foi simples. Porque às vezes julgamos a nossa vida tão difícil e entendemos que só nós temos problemas, né? Só nós temos dificuldades. Então a gente vai falar um pouquinho do Dr. Bezerra de Menezes para a gente poder entender o quanto a vida do Dr. Bezerra de Menezes foi difícil, cheia de dificuldades, de sofrimentos, mas ele, através da fé, superou tudo e chegou no estágio de amor absoluto, assim, daquele amor verdadeiro por todos os irmãos, né, que compartilham a jornada com ele, né, esse amor, essa vontade de cuidar. Então, Dr. Bezerra de Menezes foi médico, foi empresário, foi político, foi militar, foi escritor, foi jornalista, foi filantropo e foi também e é um expoente da doutrina espírita, né? O chamado o médico dos pobres, né? E esse nome a gente vai ver aqui na frente, mais um pouquinho adiante, o quanto cai bem para ele, perfeito para ele, né? O nome completo dele é Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nasceu em 29/8 de 1831. Ele nasceu numa cidade do Ceará que se chama Riacho do Sangue. Então, na realidade, ele nasceu numa cidadezinha pequenininha, numa época que tudo era muito mais difícil do que hoje, né? E ele, já mostrando o desenvolvimento dele, né, a envergadura espiritual dele, ele com 6 anos, ele já lia de tudo, ele já sabia ler perfeitamente, numa época em que a grande maioria das pessoas era analfabeta, né? E ele, com 7 anos, ele começou a fazer o curso primário dele, né? Ele começou os estudos dele. Aos 11 anos, ele já estava fazendo um curso de humanidades, lá em Imperatriz. Aos 13 anos, ele era professor de latim na escola dele. Então, ele com 13 anos, ele já dava aula de latim. E no dia 5 de fevereiro de 1851, ele, portanto, com 20 anos, né, ele embarcou para o Rio de Janeiro sozinho. Ele foi para o Rio de Janeiro para se matricular numa escola de medicina. Então, olhem que Dr. Bezerra de Menezes, ele já era muito decidido
Ele já era uma pessoa que tinha as convicções dele, obviamente, já inspirado pelos espíritos superiores, né? Ele recebendo essas inspirações, já decidindo os trilhos que a sua vida iria tomar, né? Mas ele, conforme a gente disse, ele nasceu numa cidade muito pequena, e naquela época o catolicismo, obviamente, era a religião que dominava, né? Era a religião principal. Então ele cresceu com aquele monte de ensinamentos católicos. E ele era muito. A vida dele foi muito carregada ali pela cidade, pelos acontecimentos que envolviam na casa dele, onde ele morava, tudo, a cidade dele. Ela tinha também muitos relatos espíritas. Acontecia muitas coisas espirituais. E isso, de alguma forma, também fazia o Dr. Bezerra refletir acerca das coisas no tocante à religião, né? Então ele sempre ouvia lá na sua cidade contos que envolviam aparições, fatos sem explicações, né? Que eram considerados assombrados ou obras do demônio. Justamente por conta do tamanho da cidade, uma cidade do interior, aqui quem tem algum tio mais velho, já de mais idade, que mora no interior, aquele povo mais simples, né, do interior mesmo, como eu tinha um tio que morava em Inconfidentes, e quando a gente ia para lá, ele contava aquele monte de história, né, de mula sem cabeça, de saci pererê, enfim. Então, coisas sem explicações. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele já questionava isso, já trazia isso para suas reflexões, né? Tem um caso de um padre que se chamava Padre Frutuoso, né? E uma moça que ficou supostamente 7 dias possuída pelo demônio. Então ela ficou 7 dias possuída pelo demônio. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele na época, ele não aceitava aquilo, né? Para ele aquilo não era, não podia ser uma coisa que Deus permitiria, enfim, ele questionava essas coisas. Só que, como todo mundo ia pelo lado da aceitação dentro da religião católica, ele teve que concordar, né? Pelo menos da boca para fora, né? Mas sempre trazendo esse questionamento para ele. E ele, agora, quando ele já foi para o Rio de Janeiro, atrás de começar a estudar na faculdade, ele precisava lecionar, né? Ele precisava dar aulas para conseguir sobreviver. Porque ele era muito simples, não tinha dinheiro para nada, né? Família muito simples. Então ele dava aula particular. Ele dava aula particular. Espero que não tenha caído. Para mim caiu. Escrevam, por favor, eu vou continuando. Então ele dava aula particular. E para poder se manter no Rio de Janeiro, ele era muito esforçado, né? Ele estudava em biblioteca pública, comprava livros usados e figurava sempre dos melhores alunos da escola. Ele sempre era um dos mais esforçados, estava sempre ali entre os 3, 4 melhores alunos da classe, né? Ele não gostava de morar em república. Ele gostava de morar sozinho, né? E ele tinha poucos amigos. Ele não era uma pessoa de tantas amizades. Ele tinha um número menor de amigos. Ai, que bom, mãe, que tá normal. Boa noite, Kleber, Arnaldo, enfim. E ele também não tinha dinheiro para pagar o aluguel, né? E o aluguel dele, certa feita, estava vencido. E como ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel, porque ele teve que pagar a taxa de exame da faculdade, para ele não perder o ano, né? Para ele não perder o ano, ele teve que pagar a taxa de exame na faculdade dele, e aí ele ficou sem dinheiro para pagar o aluguel. Só que o Dr. Bezerra de Menezes, uma coisa que todos os espíritos mais evoluídos têm é uma fé gigantesca. E a fé que o Dr. Bezerra de Menezes tinha era gigantesca. Era enorme a fé. E ele acreditava muito em Deus, de que Deus iria ajudá-lo. E certa vez, né, aí nesse período que ele estava com o aluguel atrasado, bateram na porta dele
E o coração dele até acelerou, né? O coração dele até acelerou achando que era o cobrador do aluguel. E quando ele abriu a porta muito decidido a conversar, e era um moço. Era um moço que necessitava de aula particular de matemática. E detalhe, era a matéria que o Dr. Bezerra de Menezes não gostava. Era a única matéria que o Dr. Bezerra de Menezes não gostava. E aí, o Dr. Bezerra de Menezes falando para ele, não, eu não posso dar aula de matemática, porque eu não sou bom em matemática e não sei o quê. E o aluno falando para ele, bom, como eu posso gastar a minha mesada, porque eu ganho mesada, eu quero fazer aula com você e eu preciso das suas lições. E o que eu vou fazer? Eu, como já estou com o dinheiro aqui, eu vou abrir minha carteira, vou tirar o dinheiro e vou te dar. E aí você não vai ter como negar. E aí ele fez isso, abriu a carteira, tirou o dinheiro, deu para o Dr. Bezerra de Menezes e marcou com ele. Dali a uma semana, 10 dias, ele voltava. E aí ele voltou, né? Aí o Dr. Bezerra de Menezes pegou o dinheiro, foi, pagou o aluguel e começou a estudar matemática. E aí começou a estudar matemática e estudando matemática mesmo. Estudou muito matemática para quando o aluno viesse, ele pudesse ensinar. Só que o aluno nunca veio. O aluno nunca mais voltou. E ele conseguiu pagar o aluguel, né? Até o Divaldo Pereira Franco conta em uma de suas palestras que isso foi um espírito realmente que trouxe o dinheiro para acudi-lo. Então é bem interessante isso daí, né? A fé em Deus, ela produz efeitos que nós realmente não esperamos, mas que nós devemos acreditar. E aí, ele concluiu o curso dele de medicina em 1856, ele tinha 25 anos, né? E ele abriu um consultório. Ele abriu um consultório de medicina com um amigo dele que se formou com ele. E aí, eles, bem no centro ali da região do comércio, ali onde eles moravam, né? E ele ficou um grande período ali sem pacientes. No entanto, na casa dele, ele atendia a população necessitada. Então, ele atendia aqueles que não podiam pagar. Então, na casa dele, ia um monte de gente. E na clínica que eles trabalhavam, não ia ninguém. Todo mundo ia na casa dele. E ele, na casa, atendia sem distinção, sem perguntar se tinha como pagar ou não. Ele atendia de maneira caridosa, pelo amor realmente, né? E passado um pouco de tempo aí, o sócio dele decidiu desfazer a sociedade. Justamente por isso, porque ele não queria cobrar de ninguém. Mesmo aqueles que iam até o consultório deles, ele também não queria cobrar. Então, o sócio dele falou: olha, doutor Bezerra, infelizmente não vai ter como a gente continuar, eu vou seguir o meu caminho e o senhor segue o seu. Né? Então tá, o doutor Bezerra continuou. E nesse mesmo ano ele entrou para o Exército. Ele entrou no Exército e se tornou um grande cirurgião tenente do Exército. Né? Ele começou a trabalhar no Exército. Em 1857, um ano depois, ele entrou como membro efetivo lá da Academia Nacional de Medicina. E depois, continuando trabalhando no Exército, né? Mesmo com tantos compromissos que ele tinha, porque ele tinha muito compromisso, ele trabalhava muito no Exército, né? Ele continuava com aquela clientela na casa dele, com aqueles pacientes que não podiam pagar de forma alguma. Então, ele continuava com esse atendimento. Daí o nome, o médico dos pobres, né? E aí, conforme o nome dele foi tomando tal vulto, né? O prestígio dele foi crescendo muito em meio à população, né? E ele foi convidado em 1860 para entrar para a política, né? E ele, por causa da esposa dele, ele acaba aceitando. Ele acaba aceitando. A princípio ele ficou meio relutante, tudo, mas a esposa dele, a primeira esposa dele, acabou convencendo ele que seria muito bom, enfim, e ele acaba entrando para a política. Ele era um grande político, ele foi um grande político, né? De gênio forte, que lutava pelas coisas que ele achava certo, né?
principalmente pela população carente. Ele não fugia de debate, ele não fugia de pergunta, ele sempre se propunha a responder e às vezes ele entrava até em embates mais calorosos realmente, quando ele achava que aquilo não estava certo, que, enfim, e a outra pessoa também tinha a mesma opinião a respeito dele, eles acabavam entrando em embates, mas sempre com muito respeito, né? Como um grande espírita deve ser. E aí, a sua esposa, né, que era a primeira esposa dele, a dona Maria Cândida, com apenas 4 anos e meio de casados, ela acaba falecendo e deixou 2 filhos para o Dr. Bezerra de Menezes. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, trabalhando com 2 filhos, e ele acaba ficando viúvo. Então, esse daí foi o primeiro grande sofrimento da vida do Dr. Bezerra de Menezes. Ele ficou aí 2 anos atravessando uma fase muito complicada, uma fase de entendimento, de buscando entendimento em Deus, sempre com muita fé, muita resignação, mas procurando um entendimento a respeito daquilo que aconteceu com ele, né? O porquê disso, o porquê dele ficar viúvo, enfim. Então foram 2 anos que ele lia muito a Bíblia, ele refletia muito a respeito das passagens de Jesus, ele estudou muito, né, o Novo Testamento. E aí, essa religião, essa parte religiosa do Dr. Bezerra de Menezes, ela se tornou mais forte, né? Ela se tornou mais forte nele, né? Essa parte de Jesus, ela se tornou algo mais, como que eu posso dizer, algo mais presente no dia a dia do Dr. Bezerra de Menezes. E ele começou a se sentir melhor, se sentir mais fortalecido. E aí, passado esses 2 anos, ele acaba se casando novamente. E aí ele se casa com a cunhada dele. Ele acaba se casando com a cunhada dele, que era, na realidade, irmã da primeira esposa dele por parte de mãe, né? Então, assim, é bem interessante porque ela cuidava dos 2 sobrinhos. Era ela que era responsável por cuidar dos 2 sobrinhos, né? Então, ele acaba se envolvendo e casa com ela. E aí, até montando a palestra, eu fui ver que Dr. Bezerra de Menezes, em alguns lugares, fala que teve 9 filhos. E em alguns lugares fala que teve mais 8 filhos com a segunda esposa, né? No caso, 10 filhos. E aí eu fui dar uma buscada na internet, acabei achando um depoimento de uma sobrinha, bisneta, sobrinha, né? Sobrinha, bisneta, não sei como que se fala, falando justamente isso, que ele teve 10 filhos. E é bem interessante até o depoimento, porque tem nome e tudo. Então, no total, ele teve 2 filhos com a primeira esposa e depois teve mais 8 filhos com a segunda esposa. E aí, ao longo dessa trajetória existencial do Dr. Bezerra de Menezes, né, ele acaba passando por grandes provas, né, muitas provas difíceis de sofrimento. E aí começa que, além da primeira esposa dele, que desencarnou com 4 anos de casado, né, ele perde o primeiro filho, né, ele perde o Adolfo. Foi na década de 1860. É o primeiro filho dele que desencarna. E aí, em 1887, em 4 meses, ele perde mais 2 filhos. Ele perde o Antônio, com 25 anos, e a Maria Cândida, com 22 anos. O Antônio, ele já tinha anteriormente mobilizado assim a atenção do pai dele, porque ele passava por graves problemas espirituais. E mais tarde, o Dr. Bezerra de Menezes traz um livro falando justamente essa história dele, abordando pelo lado da medicina, né? É um livro que chama Loucura sob um Novo Prisma. O Dr. Bezerra escreve esse livro a respeito do que o filho dele passou. E aí ele perde a filha dele, como eu falei, e como se também não bastasse esses
3, depois de 1 ano e meio, morre a filha dele, Maria Bezerra. Ela era espírita, assim como ele também, já desde 1886, né? E ela desencarna com 9 aninhos incompletos ainda. Enfim, passado mais alguns dias, mais alguns anos, aí ele perde mais uma filha, a Carolina, com 22 anos incompletos, com problemas pulmonares. Então, assim, na realidade, ele perde 5 filhos. Então, ele perde um filho com 9, com 22, com 25. E olhem o sofrimento que o doutor Bezerra de Menezes deve, com toda certeza, ter passado. E às vezes a gente acha que nós somos os mais esquecidos por Deus por conta dos nossos problemas. Imaginem, gente, perder 5 filhos, 5 filhos. Ficar viúvo de uma mulher que era muito importante na vida dele, era o grande amor dele realmente, e aí depois ele acaba perdendo mais 5 filhos. Então, ele acaba, a última filha dele que desencarna é uma menininha que falece com 3 aninhos, é a Carolina. Aí a gente fica pensando, né? 3 anos, 9 anos, 22 anos, 21 anos e 25 anos. Olha que história, né? Que dificuldade. Então, isso é para a gente refletir. E aí, num reformador de 1º de agosto de 1898, noticiando mais esse drama, ele descreve, né? O reformador traz uma reportagem dizendo a respeito da resignação do Dr. Bezerra de Menezes. E aqui eu tomo a liberdade de ler o que eles escreveram. O nosso querido chefe, Dr. Bezerra de Menezes, aquele cujo afeto se gerara a tenra criatura, viu-a partir. Isso foi logo após a desencarnação da filha dele de 3 anos, tá? Mas ficou de pé, resignado e humilde, nessa atitude de crente que sabe, em qualquer caso, submeter-se aos decretos divinos. Vimo-lo nesta tarde, cuja recordação não se apagará jamais da nossa memória. O féretro saía no meio dos soluços com que a fragilidade feminil dos entes que ficavam pagavam o seu tributo à dor que os envolvia. À porta, as senhoras em lágrimas formavam um grupo enternecido e no meio deles se destacava como um floco de neve a cabeça branca do velhinho, a semelhança dos antigos patriarcas no meio da sua tribo afetuosa. E ao se recolher, tão augusta serenidade, estampada no semblante, era tão sincera, tão verdadeira aquela resignação à dor, que lhe tumultuava no íntimo que nos sentimos presa da mais profunda e irreprimível emoção. Lágrimas de enternecimento borbulharam dos nossos olhos diante daquele exemplo vivo do poder da fé. Abençoada doutrina que assim produz tão santos frutos e é capaz de lançar tão fundas raízes no coração dos seus apóstolos. Porque só uma confiança absoluta no nosso destino futuro, só a certeza profunda na imortalidade da alma, tal como nos ensina a nova revelação, podem gerar aquela resignação austera e verdadeira. Então, notem que o Dr. Bezerra de Menezes, ele através do exemplo de resignação, de entendimento daquele momento, apesar da dor, né? Ele se torna exemplo para quem estava lá acompanhando. E aí, graças a esse exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, a família dele acaba se tornando espírita. E ele consegue tornar quase toda a família dele espírita, justamente por conta desse exemplo de fé, de entendimento,
de serenidade, de equilíbrio, né? E até tem um livro dele que é muito interessante, chama Carta do Dr. Bezerra de Menezes. Ele, na época, ele tinha um irmão, e esse irmão escreve uma carta para ele, criticando o Dr. Bezerra por ter saído do catolicismo e ter ingressado ao espiritismo, que segundo esse irmão dele, era algo voltado ao mundo das trevas, ao demônio, enfim. E aí o doutor Bezerra de Menezes, ele escreve em folhas de almaço, né, e ele deixa numa centena de folhas de almaço, como está escrito no próprio livro, ele faz uma carta ao irmão dele, e ali ele mostra todo o lado filosófico e toda a história do espiritismo, provando que o espiritismo para o irmão dele, né, provando para o irmão dele que o espiritismo existe desde o início dos tempos. Então esse livro é muito interessante de se ler porque ali tem toda a história do espiritismo escrita pelo Dr. Bezerra de Menezes. Na matéria ainda, tá? O Dr. Bezerra de Menezes escreve para ele ainda vivo, tá? Não é psicografado. E aí essa carta foi através de um pesquisador, ela foi entregue à Federação Espírita Brasileira e a Federação Espírita publicou, fez um livro dessa carta e publicou esse livro. É bem interessante de se ler. Ali conta a história do espiritismo mesmo, é muito bacana. Enfim, e aí em 1867, o Dr. Bezerra de Menezes ele se torna deputado geral. E aí ele, deputado geral naquela época era mais ou menos o deputado federal hoje. Em 1878, 11 anos depois, ele volta deputado, né, e volta como presidente da Câmara Municipal. Então ele chega no ápice da carreira política dele. Ele chega ali num ponto muito elevado na carreira política dele. E aí ele começa a detectar que se ele quisesse algo a mais na carreira dele, subir um degrau a mais, chegar a ser um presidente do Brasil, ele teria que começar a fazer concessões a pessoas mais influentes e mais poderosas do que ele. E aí, obviamente, dada a sua integridade moral, né, ele não aceita. E ele encerra sua carreira política em 1885. E aí, agora trazendo um pouco para o espiritismo, em 1840, como a gente sabe, ainda não existia o Allan Kardec, né? Ele era apenas ainda o Mr. Leon Rivail, né, que era um ilustre professor de humanidades lá, pedagogo lá em Paris, né? E no Brasil, nessa época, tinha um núcleo neo-espiritualista. Era um núcleo de cientistas, né? Que foi plantada a semente do espiritismo. Ali foi plantada aqui no Brasil, era um círculo homeopático que eles falavam. Então, através desse núcleo aí, eles começaram a plantar aquela sementinha do espiritismo, abrir o caminho para o espiritismo quando chegasse, quando tivesse chegando aqui no Brasil através do Livro dos Espíritos do Allan Kardec, né? Então ali, o que eles faziam? Eles começavam a aplicar passes magnéticos nas pessoas doentes, que naquela época se chamava passe magnético. Até o próprio Allan Kardec ele chegou a estudar magnetismo, né, a respeito dessas coisas, antes de ingressar no espiritismo, né, antes de começar a fazer a, a codificação da doutrina. E aí, ele, aqui no Brasil, nesse círculo homeopático, eles faziam o quê? A aplicação de passes magnéticos com as pessoas doentes, juntamente com aquele tratamento homeopático. Então, o espiritismo, a grosso modo, começou a surgir no Brasil, a abertura de caminho, através desse círculo homeopático. E aí, em 1875, o Dr. Bezerra foi presenteado por um amigo, Joaquim Carlos Travassos,
que começou, ele que fez a primeira tradução do Livro dos Espíritos aqui no Brasil, né, para a língua portuguesa. E deu uma obra para ele, deu um livro dos Espíritos para ele. E aí, a primeira declaração que o Dr. Bezerra de Menezes fez a respeito do livro dos Espíritos, está até no Reformador também, uma revista, né, um periódico que o Dr. Bezerra de Menezes trabalhou, escreveu as colunas dele lá. Então tem, dia 15/7/1892, o Dr. Bezerra de Menezes, a respeito dessa data, desse presente que ele ganhou, ele escreveu assim: parece que eu era espírita inconsciente ou de nascença. Lia, mas não tinha nada de novo para mim. Entretanto, tudo era novidade. Ou seja, ele já conhecia tudo. Ele já sabia tudo que estava ali. Ele só estava relembrando. E mesmo assim, o Dr. Bezerra de Menezes ainda passa 10 anos estudando profundamente, aumentando o seu conhecimento espírita. Né? Então ele continua estudando muito. Já haviam aí nesse período outras obras do Kardec, né? Já tinham saído, e ele começa a se aprofundar realmente no espiritismo. E aí, durante 10 anos, ele continua fazendo esse estudo. E aí, ele continua fazendo o estudo. É importante a gente salientar aqui que ele já era um kardecista pelo raciocínio, né? Ele já raciocinava. E a gente fala muito que o espiritismo é a fé raciocinada. Então, o próprio Dr. Bezerra de Menezes já tinha isso com ele. Lembra que eu falei lá no início que ele refletia muito a respeito dos acontecimentos, a respeito da mulher lá que ficou 7 dias possuída pelo demônio, enfim. Ele já tinha isso com ele, porque, como sabemos, a inteligência pertence ao espírito. Então, essa inteligência já vinha com ele. E aí, ele começou a estudar, mas não para consolidar a fé dele, mas sim para fazer o bem, porque ele já tinha essa grandeza espiritual, esse tamanho de espírito voltado para o bem, né? Ele já trazia isso com ele. Então, quando começou o lançamento lá, quando foi lançado esse periódico que eu falei, o Reformador, foi lançado por Augusto Elias da Silva, em 1883. E ele chama o Dr. Bezerra de Menezes para começar a participar ali, para escrever durante as colunas, quando saía o periódico, tudo. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele escreve nesse periódico durante 6 anos. Mas só que se a gente for procurar lá Dr. Bezerra de Menezes, a gente não vai encontrar, porque ele escrevia com o pseudônimo de Max, justamente para não aparecer, né? Porque ele já era muito conhecido. Então ele começa a escrever sob o pseudônimo de Max. Em 1889, havia uma divisão muito grande no espiritismo dentro do Brasil, né? Como estava chegando o espiritismo aqui, então haviam divisões do espiritismo aqui dentro. E o Dr. Bezerra de Menezes, conhecido pela envergadura de conhecimento dele, né, pelo tamanho dos conhecimentos dele, pela moral dele, né, e os conhecimentos a respeito da doutrina, foi chamado para ser presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Em 1889, ele chegou à presidência da Federação Espírita Brasileira. É muito importante a gente dizer isso daí. E por quê? Porque ele trabalhou muito, ajudou muito nessa unificação do espiritismo dentro do Brasil. E aí, dia 11 de abril de 1900, 11 de abril de 1900, com 68 anos, às 11h30 da manhã, ele junto da esposa dele, de tantos anos, né, essa companheira dele de tantos anos já, ele atravessando grandes dificuldades financeiras, ele foi acometido de um AVC. Ele teve um acidente vascular cerebral e ele veio a desencarnar.
no dia 11 de abril de 1900, com 68 anos. E olhem que, na realidade, Dr. Bezerra de Menezes, ele teve uma vida muito complicada, mas ele sempre foi movido pela fé, sempre foi movido pela certeza desse amparo. E aí, quando ele se torna espírita, mais ainda pelo do que o conhecimento dele a respeito da doutrina, ele começa a exemplificar o verdadeiro amor, trabalhando cada vez mais, trabalhando em prol da sociedade que precisava, da sociedade carente, daqueles irmãos que precisavam. Então tem aqui até algumas passagens que a gente pode citar, e vale a pena a gente citar, do Dr. Bezerra de Menezes, né? No dia 11 de abril de 1950, exatamente 50 anos depois da desencarnação dele, né, quando ele veio a desencarnar, foi realizada uma festa em homenagem ao trabalho dele na espiritualidade e a esse período de 50 anos na vida espiritual, né, no plano espiritual trabalhando. E aí até o Chico Xavier, que é ele que conta essa história, ele é convidado também, e ele vai nessa festa. E quando chega nessa festa, estava uma grande reunião, todos aqueles que foram convidados estavam lá para recepcionar o Dr. Bezerra de Menezes, e no meio dessa festa chega uma estrela, e é narrado bem assim, uma estrela luminescente, né, da presença, era a Cecília. Essa Cecília, ela é uma enviada da Virgem Santíssima, né, a própria Virgem Santíssima envia Celina, que trabalha com ela, para levar um presente, né, dar um presente para o Dr. Bezerra de Menezes, falando para ele que ele poderia escolher naquele momento uma tarefa maior, num plano espiritual, numa esfera mais alta também, né? E aí ele decide, em meio a lágrimas, muito emocionado pela honra de que ele estava recebendo ali, ele suplica para Celina que peça para Nossa Senhora permitir que ele permaneça trabalhando aqui na Terra e que enquanto tivesse uma lágrima sendo derrubada por alguém aqui no planeta, ele iria estar aqui trabalhando. E aí Celina volta, né, sobe até as esferas mais elevadas, e aí ela fala com a Mãe Celestial, né, submetendo a ela o pedido do Dr. Bezerra de Menezes. E aí, passado um pouquinho de tempo, ela volta e traz a resposta de Nossa Senhora, que sim, né, que Bezerra ficasse no seu posto o tempo que ele quisesse, e sempre sob a sua proteção e sobre as suas bênçãos. Então, Bezerra de Menezes, ele recomeça, né, ali mais um longo período de trabalho. E nós sabemos o quanto essa falange que trabalha com o Dr. Bezerra de Menezes cresce. Porque Bezerra de Menezes, quando ele começa a trabalhar na espiritualidade, ele começa a trabalhar aqui no Brasil. A equipe dele começa a trabalhar aqui no Brasil. E esse trabalho na espiritualidade, ele vai tomando vultos, né? Vai saindo daqui, vai atingindo outros países da América Latina, enfim. E aí vai crescendo, e hoje a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, após muito crescer, trabalha no planeta inteiro. Trabalha de forma unida, né? De forma mais ampla, envolvendo o planeta inteiro. E Bezerra de Menezes, com certeza, trabalha e trabalha muito. É por isso que nós devemos entender que quanto mais elevado o espírito, mais trabalho tem. Por isso que Deus trabalha até hoje, por isso que Jesus trabalha até hoje. Lembram aquela passagem de Jesus, né? Meu pai trabalha e eu trabalho também. Então,
Os espíritos evoluídos trabalham muito, e o Dr. Bezerra de Menezes está aí, seguindo aquilo que ele disse, que enquanto tivesse uma lágrima em alguma pessoa aqui no nosso planeta, aqui ele estaria. Então, essa é a grandeza do Dr. Bezerra de Menezes. Sempre cuidando, sempre preocupado, né? E aí, vale citar também que o Dr. Bezerra de Menezes, ele é o mentor espiritual da Federação Espírita de São Paulo, da FEESP. Desde 1936, ele é mentor, trabalhando na proteção, na sustentação da casa, né? E liderando a Fraternidade dos Humildes, que é a fraternidade espiritual que envolve ali a federação, sempre trabalhando voltado aos mais necessitados ali, né? Então, Bezerra de Menezes tem uma equipe muito grande que trabalha para ele, fora os livros, né, que ele dita através da mediunidade dos médios, como Ivone Pereira, Valdo Vieira, Divaldo Pereira Franco, enfim, entre tantos, ele traz as mensagens dele. Então, tem vários livros que têm mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, né? E missionário que ele sempre foi, um dia ele vai atender uma mulher e a mulher não estava bem, enfim, e ele passa uns remédios para ela e disse para ela comprar aqueles remédios para ela poder se curar. E ela responde para ele que ela não tinha dinheiro nem para comer, nem para comprar comida. Como que ela ia comprar remédio, né? E aí o Dr. Bezerra de Menezes, ele o que que ele faz? Ele bate a mão nos bolsos dele, enfim, e ele não tinha dinheiro nenhum também. E aí ele repara na mão dele aquele anel de formatura. E aí ele, sem pensar, ele tira o anel de formatura, entrega para a mulher e fala para ela vender o anel, que ela poderia comprar o remédio dele. E eu sempre uso isso como exemplo quando eu vou falar do Dr. Bezerra de Menezes e quando eu vou falar de desprendimento material. Quando será que nós vamos estar prontos para tirar talvez uma aliança do nosso dedo e entregar para ajudar alguém, para comprar alguma coisa, né? Isso é uma atitude que mostra muito a evolução do espírito, né? A evolução, o desapego à matéria. E isso daí é para ficar nas nossas reflexões mesmo. Tem uma outra passagem também que mostra o tamanho da fé do Dr. Bezerra de Menezes. Uma vez um homem procurou ele, disse que ele estava doente, a família estava doente e estava desempregado, enfim. E aí o Dr. Bezerra, se ele poderia ajudar esse homem, né? E aí o Dr. Bezerra, mais uma vez, para variar, não tinha dinheiro, né? Ele não tinha dinheiro, não tinha como ajudar materialmente. E aí ele fala para o homem, você acredita em Nossa Senhora? Aí o homem fala, acredito, lógico. Ele falou, então vem cá, eu vou lhe dar um abraço. E aí ele vai e dá um abraço nesse homem e fala para ele, quando você voltar, pensando em Nossa Senhora, chegue em casa e abrace toda a sua família, pensando em Nossa Senhora. E aí o homem vai embora. Depois de uma semana, esse homem volta a procurar o Dr. Bezerra de Menezes. E aí o homem volta para agradecer de forma assim muito efusiva, por quê? Porque ele tinha arrumado um emprego, todo mundo na casa dele tinha se curado, ninguém mais estava doente e ele tinha arrumado um emprego. Então, assim, através da fé, né? Mais ou menos aquela historinha do Chico, que ele rasga, ele fala para a mulher rasgar a receita em 30 pedacinhos, né? Porque ele não tinha como ajudar, e cada dia tomar no horário que era para tomar o remédio que estava na receita. E a mulher se cura também. Então, que nós possamos ter essa fé também, acreditar em Deus dessa mesma forma, né, com essa fé, com essa esperança, com essa certeza de que nós não somos esquecidos nunca, que nós sempre estamos sob os cuidados de Deus, sob os cuidados do Pai, inclusive em momentos de dificuldade como esse que nós estamos atravessando.
não é porque o momento é difícil que o Pai esqueceu de nós, não, pelo contrário. É nesse momento que o Pai está a cuidar de cada um, que o Pai está a carregar cada um no colo. Então, que nós possamos deixar essa fé e essa esperança extravasar o nosso coração, extravasar a nossa matéria e brilhar. Brilhar na vida de todo mundo, brilhar para que todo mundo veja o nosso exemplo de fé, o nosso exemplo de esperança, o nosso exemplo de otimismo, principalmente. Que nós possamos ser otimistas, independente das dificuldades que estamos atravessando. Porque, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, assim como Jesus, assim como Chico Xavier, o que fica não são as palavras, são os exemplos que cada um deles nos deixou. Certo, meus irmãos? Eu tinha mais um monte de coisa aqui para trazer, mas infelizmente, por causa do tempo, fica complicado. De toda forma, espero ter trazido um pouquinho mais desse mestre para a gente, desse amigo que cuida, que se preocupa da gente, com cada um de nós, e que traz as suas mensagens de forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão carregada de ensinamentos, de aprendizado. Então, que nós possamos refletir e agradecer a Deus por ter nos dado um irmão de tamanho quilate, né? Que nós possamos nos espelhar um pouquinho e tentar, na medida em que caminhamos, a crescer rumo a essa evolução, né? A esse desmaterializar, essa desmaterialização, né? Que nós possamos nos desmaterializar, nos desapegar da matéria e trazer, sim, a verdadeira fraternidade espiritual entre todos os habitantes do nosso planeta. Aqueles que se sentirem à vontade nesse momento, peço por gentileza que elevem seus pensamentos até o nosso Mestre Jesus, até Deus, o nosso Criador, até o nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes, e que nós possamos agradecer por ter a oportunidade de enxergar a fé, enxergar a resignação, enxergar o altruísmo presente no coração de um espírito evoluído. Que nós possamos fazer desses exemplos vivências em nossas vidas. Que nós possamos fazer desses exemplos aprendizados para o nosso dia a dia. Para que possamos também contagiar aqueles que sempre estão junto conosco, aqueles que venham a compartilhar desse mesmo caminho que nós, compartilhar essa luz, esses exemplos, a fim de que sejam contagiados pelo verdadeiro amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Fiquem todos na paz de Jesus. Muito bom estarmos aqui, apesar que para mim aqui continua ainda sem. Espero que tenha conseguido trazer a palestra inteira sem dar problema aí para vocês, que para mim ficou travado aqui. Que assim seja. Graças a Deus, gratidão, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.